Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de planejamento tributário. Vamos então dar continuidade às atividades, tá bom? Hoje eu vou passar aqui para vocês a parte mais prática do planejamento tributário, onde vocês vão trazer as experiências que vocês aprenderam nesse dia a dia, tá? Nessas atividades anteriores. Então, no caso, é a junção de tudo. Você vai juntar ICMS, você vai juntar PIS, você vai juntar COFINS, você vai juntar IRPJ, CSLL, tudo nessa atividade. A diferença que eu vou trazer para vocês aqui em três regimes tributários, que são os regimes tributários hoje no Brasil: lucro presumido, lucro real e simples nacional, tá bom? Então eu peço que vocês assistam o vídeo, que façam a anotação de vocês, que vocês busquem entender um pouco mais sobre esse assunto e logo mais estaremos conversando no grupo para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então vamos seguindo. Antes de iniciarmos nessa parte prática da atividade, vocês têm que colocar na cabecinha de vocês esses conceitos que eu vou trazer aqui para vocês, que é a natureza jurídica, ou seja, é tudo o que está dizendo a respeito dessa tributação. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Digamos que uma empresa ela está fazendo uma venda. Então, significa que a natureza daquela operação é a venda. Então, esses termos técnicos na contabilidade vocês vão ouvir bastante, tá bom? Então, eu já vou trazer aqui para vocês os termos técnicos. Natureza jurídica é a forma como ela vai ser feita. Vai ser uma venda, vai ser um serviço, vai ser uma devolução, que acontece muitas vezes, que as empresas compram produtos e por alguma situação qualquer o produto vem quebrado, você tem que devolver esse produto, levar para conserto e reparo. Então, de acordo com a natureza jurídica, vai ter incidência ou não de impostos, tá bom? De tributos. Vocês também têm que se ligarem na atividade e no objeto. O que é atividade e objeto? É o que a empresa faz. É a empresa do comércio, é a empresa de serviço, qual a atividade dela? É uma indústria? Então, atividade e objeto são as mesmas coisas aqui, tá bom? Quando alguém falar, algum profissional falar para vocês qual a atividade dessa empresa, então qual o objeto dessa empresa, é o que ela faz, tá bom? Vocês também têm que se atentar se elas têm funcionário, quantos funcionários, porque dependendo da quantidade de funcionário vai impactar diretamente nos tributos, tá bom? E também de acordo com a tributação que ela tiver, seja lucro presumido, lucro real ou simples nacional, também vai influenciar diretamente nos tributos, tá bom? Nós devemos também saber quais os produtos dessa empresa, quais os produtos que ela oferta. Porque de acordo com o produto, você vai saber se tem isenção, como os hortifruti, você vai saber se tem redução da alíquota, como a cesta básica, você vai saber se é com substituição, como a cerveja, como nós falamos nos assuntos anteriores, tá bom? Então, sempre se atentar a isso. Dessa forma, você vai começar a criar um pensamento e criar um planejamento para saber se essa empresa vai ficar no lucro presumido, no lucro real ou no simples nacional. Outra informação importante, você deve observar se existem benefícios fiscais para esses produtos. Existem alguns produtos que têm benefícios fiscais, se você vender, né? Então, assim, de acordo com a tributação, de acordo com o produto, de acordo com o objeto, de acordo com a natureza jurídica, você vai saber qual a forma de tributação melhor, tá bom? Então, sempre busque primeiro esses tópicos. Qual a natureza jurídica da minha empresa? O que ela faz? O que ela vende? Né? É uma operação de venda que ela sempre faz? É uma operação de serviço que ela faz? Então, essa natureza jurídica deve ser levada em consideração. Depois, qual a atividade dessa empresa? Ela é prestadora de serviço? Ela é do comércio? Ela vende os dois? Ela é indústria? O que ela é? Tá? Depois, quantidade de funcionários. Ela tem funcionário? Ela não tem? Né? Então, assim, tudo isso vai impactar. Qual o produto dela? O que ela vende? Né? Então, vamos lá. E se existem benefícios fiscais para esses produtos? Como autopeças, por exemplo, que foi o primeiro exemplo que eu dei lá no primeiro vídeo, que eles têm os produtos monofásicos. Né? Autopeças, o PIS e a COFINS é pago anteriormente lá pela indústria. Então, eles têm um benefício fiscal, tá bom? Então, seguindo aí com o exemplo. O exemplo que eu vou trazer aqui para vocês hoje é do lucro presumido. O lucro presumido, assim como todos os outros tributos, né, a forma de tributação, ela tem as alíquotas específicas do lucro presumido. Por exemplo, o PIS é calculado de forma cumulativa, ou seja, você calcula o PIS e não se acredita de nada. Então, em cima do faturamento daquele mês da empresa, você vai calcular 0,65% se você estiver na modalidade de lucro presumido. Se a empresa for lucro presumido,
Em cima do PIS vai ser calculado 0,65%. Em cima da COFINS vai ser calculado 3%, tá? Em cima do IRPJ é 15%. Lembrando que a gente tem que primeiro fazer a presunção, igual eu fiz no vídeo anterior, né? Você tem que saber qual é a presunção. Se for do comércio, a presunção é 8. Se for serviço, a presunção é 12, tá bom? Então você faz a presunção de acordo com a atividade, como eu coloquei aqui, e depois aplica a alíquota, que no caso é os 15%. Quando a gente fala em presunção, para vocês fixar na cabeça, é que se diz o seguinte, que presume-se que essa empresa tem um lucro de 8%, de 12% de acordo com a atividade, entendeu? Então, primeiro você encontra a presunção, essa presunção é para você gerar uma base para depois aplicar a alíquota, porque a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica é 15% e da contribuição social sobre o lucro líquido é 9%. Só que para você aplicar essa alíquota, tu presume uma base de cálculo, presume que ela irá lucrar aquela porcentagem, tá bom? Então, no CSLL é 9%, né? Lembrando da presunção antes, tem que presumir, ou seja, tem que encontrar a base de cálculo para depois aplicar o 9%. O ICMS, no caso do estado do Pará, que é 17%, tá? O ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, no caso de Altamira, 5%. O INSS patronal, olha essa informação aqui. Se a empresa estiver tributada pelo lucro presumido, ela obrigatoriamente tem que pagar, ou seja, tem que recolher 20% em cima da folha de pagamento dela para o governo, para a Previdência. Então, é o INSS patronal. Olha aí essa situação. E quem tiver no Simples Nacional não recolhe isso. Então, nesse caso, no lucro presumido, você tributarista do outro lado, você planejador, tem que se atentar. Porque se a empresa optar pelo lucro presumido e tiver um leque de funcionários, tiver uma folha muito alta, em cima da folha de pagamento, além dos 8% lá que é tirado do funcionário, a empresa tem que recolher 20% em cima da folha como INSS patronal, tá bom? Outra informação importante, seguros, esses seguros são FAP, fatores acidentários, que é 2%. Terceiros, esses terceiros aqui é Senai, Sesc, isso também vai incidir, tá? É 5,8%. E o prolabore do dono, né, da empresa incide 20% de INSS, tá bom? Então esses são os dados iniciais. Se você estiver no lucro presumido, se o seu cliente for estar no lucro presumido, vai incidir sobre o lucro presumido essas alíquotas. PIS 0,65%, COFINS 3%, lembrando que acumulativo PIS e COFINS, ou seja, não vai se creditar do ICMS, tá? E RPJ, a presunção de atividade dele tem que encontrar a primeira presunção de acordo com a atividade e a alíquota é 15% sobre RPJ e CSLL é 9%. ICMS, 17% no estado do Pará, tá? Se você for do lucro presumido, em cima do seu faturamento, aplica 17%, que é o valor do imposto depois de encontrar após a alíquota, tá? ISS, se você é prestador de serviço, seu cliente é prestador de serviço, vai incidir 5% em cima do faturamento. E INSS patronal, que é o que eu acabei de falar para vocês. Se você tiver uma folha de pagamento, em cima da sua folha, em cima da folha total, vai incidir 20%, que é a parte da empresa para o INSS. E não é aquele INSS que é descontado do funcionário, tá? É o INSS da empresa em cima da folha. O seguro de 2%, o terceiro de 5,8%. Se a gente for somar esses três aqui, vai dar 27,80, tá? Então, quando tiver esse 27,80 lá no cálculo, já é pegando todos esses três, tá bom? Geralmente, quando a gente faz planejamento tributário, quando a empresa do lucro presumido, a gente já joga esses 27,80 que já sabe que faz parte automático, vai cair, tá bom? E 20% do INSS do Prolabore, tá bom? Vamos para o exemplo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para a gente poder aplicar na prática, porque depois dessa aula vocês vão ter atividade, e essa atividade vai falar justamente sobre isso, tá? A empresa do comércio de Altamira fatura 1.152.000, isso aqui é anual, tá? É um faturamento anual que eu coloquei, mas nós vamos utilizar ele como faturamento, tá bom? Os salários de funcionário é 32.600, o Prolabore dos sócios é 10 mil, e ela tem um crédito de ICMS de 95.200, tá bom? Agora vamos aplicar a alíquota. O IRPJ, deixa eu só pegar a calculadora aqui para vocês, que a gente vai fazer aqui na prática, para quando vocês forem fazer atividades, vocês conseguirem fazer certinho, tá bom? Só um minuto.
Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a calculadora que nós vamos fazer juntinhos aqui, tá bom? O IRPJ, essa atividade aqui, como eu já falei aqui no início, é do comércio, né? Então vocês já identificaram que ela é do comércio. Então a provisão dela vai ser de 8%. Então vamos lá. Se a gente pegar o faturamento, que é 1.152.000, e aplicar os 8%, nós encontramos a base de cálculo 92.160, né? Aí, em cima dessa base, que nós vamos aplicar, então, o percentual do imposto, que é 15%, tá bom? Então, vamos ver aqui na prática, 15%. Olha aqui, o imposto a pagar dessa operação aqui é 13.824, tá? De acordo com a regra, igual eu falei na aula passada para vocês, quando ultrapassar o valor de 60 mil, 20 mil, acrescenta-se 10%, tá bom? Na verdade, pelo trimestre é 60 mil. Só que, como nós estamos fazendo mensal, aqui, né, o cálculo mensal, para vocês verem como é o cálculo, a gente vai considerar 20 mil. Então, vamos lá. A base de cálculo é 92.160. Então, eu pego 92.160 menos 20 mil, porque significa dizer que até 20 mil é isento. Então, a diferença, olha essa informação importante, até 20 mil é isento. Então, a diferença, que no caso aqui, ó, é 72.160, nós vamos aplicar os 10%. Quando eu colocar os 10%, vai sobrar aqui, ó, 7.216. Está aqui, ó, a informação. Então, eu somando 7.216 mais o valor do imposto que eu encontrei ainda agora aqui, mais 13.824, eu vou encontrar, então, o valor do imposto a pagar de RPJ, que é 21.040. Então, aqui, tributarista já está tranquilo. Deixa eu só ver se tem alguma calculadora aqui, porque esse negócio aqui ele é chique, talvez tenha. Não encontrei. Então, é isso, tá bom? O valor do imposto de RPJ a pagar é 21.040. Agora vamos para o CSLL. Vamos para o CSLL, tá? Okay. A presunção do comércio é 12% para CSLL. Então, eu pego o mesmo faturamento, 1.152.000, vezes 12%. Eu vou encontrar, então, a minha base de cálculo. Tá aqui, ó, 138.240. Nesse 138.240, que no caso é a nossa base de cálculo, eu vou aplicar, então, os 9%, que é o valor, ou seja, a alíquota do imposto de contribuição sobre o lucro líquido. Fazendo isso, eu vou encontrar, então, 12.441, que é o valor da CSLL. Tranquilos até aqui? Tranquilo, né? E a RPJ é 8%, enquanto a base de cálculo. Em cima da base de cálculo, eu aplico 15%. Aí eu vou ter, então, o valor do meu imposto a pagar. Como a minha base de cálculo ultrapassou 20 mil, eu pego o restante da diferença de 20 mil para cima, ou seja, até 20 mil é isento, e aplico mais 10%. Somo os dois e encontro, então, o imposto a pagar de RPJ. CSLL, faça a presunção. Pega o valor do faturamento, vezes 12%, que no caso do comércio é 12%, igual a minha base de cálculo, que é 138. Aí, em cima disso, eu aplico 9%, que é o valor, que é a alíquota do imposto. Então, eu encontro o valor do IRP, o CSLL a pagar, tá? Agora, vamos para o PIS cumulativo e COFINS cumulativo. PIS e COFINS, ele não gera base de cálculo, ou seja, o valor do faturamento já é a base de cálculo. Então, pego o faturamento e já aplico a alíquota, tá bom? No caso de COFINS, é 0,65%. Então, pego 1.152.000 vezes 0,65% dá 7.488. Olha aqui, ó, certinho, né? Aí, então, vamos lá. O PIS, certinho, pego o valor do faturamento, vezes 0,65%, encontrei o valor de PIS. Tranquilíssimo aí, tá bom? Vamos seguindo aqui, então. Aí, continuando, né? Depois a gente vê o PIS e COFINS, aí vamos ver, então, em relação ao salário, né? Eu dei aqui um exemplo, tá?
de salário, que era 32.600 dessa empresa. Provisão. Em cima de 32.600, que é o valor do salário dos empregados, ou seja, dos funcionários, vai ser então o INSS patronal, que é 20%, que é de responsabilidade da empresa, mais terceiros, né, aqui 580, mais os seguros, que é 2%. Então, nesse caso, 27,80, igual eu falei para vocês, né? Se nós formos aplicar na fórmula, eu vou mostrar aqui para vocês que vai dar certinho, tá bom? 32.600 vezes 27,80%, o valor do recolhimento dessa empresa vai ser 9.062,80. Isso aqui é a parte da empresa, tá bom, pessoal? Então, é de responsabilidade da empresa o INSS dos salários, tá? E o Prolabore, que no caso eu coloquei no exemplo aqui, que é 10 mil, você vai aplicar os 10 mil, o valor de 20%, que é o INSS dos sócios, tá? Que no caso aqui vai dar R$2.000. O ICMS normal, que no caso é o valor do ICMS, em cima da alíquota do estado, que é 17%, você vai colocar 1.152.000, que é o valor do faturamento, vezes 17%, a gente encontra então o valor do ICMS, que é 195.840. Ele tem um crédito de 95.200, então pegando esse valor menos 95.200, vai dar 100.640. Esse é o valor do ICMS, tá? O total da soma aqui de todos os tributos que ele vai recolher é 187.232,40. Significa dizer o quê? Que 16% do faturamento é só com tributo. Como eu encontro esse valor de 16%? Eu pego o valor do tributo, que é 187.232,40, eu divido pelo faturamento, que é 1.152.000, eu vou encontrar esse percentual aqui. Se eu fizer vezes 100, eu encontro então 16,25, que é o valor da alíquota que eu vou encontrar para poder fazer então os pagamentos do meu tributo incidentes sobre a empresa que está no lucro presumido e com essas características aqui. Com faturamento de 1.152.000, salário de 32.600, prolabore dos sócios de 10.000 e um crédito de ICMS de 95.200, tá bom? Então, no lucro presumido, eu sei que a alíquota que ele vai pagar de tributo vai ser 16,25%. Até aí, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos adiantar, né? Agora, no lucro real. No lucro real, o nome já diz, então você vai calcular em cima do lucro real da empresa, ou seja, o lucro verdadeiro da empresa. Lá no lucro presumido, a gente presume o valor que a empresa vai ter de lucro. E no lucro real, não, já é o lucro realmente. Então, em cima do lucro real, ou seja, do lucro que a empresa teve naquele mês, naquele trimestre, naquele ano, vai ser aplicado diretamente os 15% de imposto de renda e o CSLL 9%, tá? Em relação ao PIS e COFINS, observem aqui que as alíquotas mudaram. O PIS é 1,65% e COFINS é 7,50%. Lembrando que aqui mudou a informação, ó, não cumulativo. Vocês lembram lá atrás que no lucro presumido é cumulativo? O que isso quer dizer? Que pode se creditar das compras. Então, todas as compras que você tiver, você pode ter crédito de PIS e COFINS, igual no ICMS. Pega o valor do crédito, abate no total, tá bom? O ICMS do Estado independe se você é lucro presumido, lucro real é 17% a alíquota, ISS 5%, e INSS patronal mesma coisa, 20%, seguro 2%, terceiro 5,5%, prolabore. Então aqui nada vai mudar. O que vai mudar é o seguinte, só essas quatro. O PIS e COFINS passa a ser cumulativo, ou seja, eu consigo creditar das minhas compras. A alíquota muda também, que no caso do PIS vai para 1,65% e COFINS para 7,50%. E o IRPJ é em cima do lucro. Então, faça ali uma pequena DRE, que vocês fizeram bastante aí nas aulas de contabilidade introdutória. E aí vocês vão aplicar a DRE para poder encontrar então o lucro dessa empresa nesse mês, em cima daqueles cálculos lá, tá bom? Vamos lá. Pegando o mesmo exemplo, a empresa do comércio de Altamira fatura 1.152.000, teve um salário de 32.600, um prolabore de 10.000 e um crédito de ICMS de 95.200. Aqui no ladinho eu fiz uma DRE, ó. Se você pegar aqui, ó, receita bruta de vendas, 1.152.000, menos as deduções. Ou seja, digamos, qualquer dedução que teve lá. Receita líquida, 1,102, 464 mil. Depois disso, a gente tiramos o CMV,
que é a custo da mercadoria vendida. Isso aqui, gente, são exemplos, tá? Só para poder vocês saberem as informações. Aí você vai ter então o lucro bruto. Depois disso, você vai tirar as despesas operacionais. Que despesas são essas? Salário, energia, depreciação, despesa financeira, o prolabore do sócio, aqui ó, o salário aos 32.600 que está lá no comando, o prolabore dos sócios 10.000, despesas gerais 56.800. Total de despesas 135.120. O lucro operacional é 114.864. Então, esse foi o lucro da empresa. Então, em cima do lucro, eu vou fazer, então, a aplicação da alíquota de RPJ e a aplicação da alíquota de CSLL. Ó, se vocês observarem, é o mesmo valor. Então, não preciso fazer uma presunção, ou seja, criar uma base de cálculo, porque a base de cálculo é o lucro daquele período. Então, 114.864 é a base de cálculo de RPJ e CSLL. Só que isso é na modalidade de lucro presumido. Então, se a empresa optar pelo... Desculpa, gente. Lucro real. Se a empresa optar pelo lucro real, é em cima do lucro realmente daquele mês. Então, o lucro que teve é o que vai incidir, então, o imposto de renda de pessoa jurídica e a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. Tá bom? Pegando aqui a nossa calculadora, vamos observar, então. Pegando o valor que sobrou, né, aplicando diretamente a alíquota do imposto, o valor é 17.229,60, tá? E esse SLL, mesma coisa, aplica direto a alíquota. PIS cumulativo, lembra que eu falei que o cumulativo não tem crédito, não cumulativo no lucro real tem crédito? Então, eu apliquei ali aqui a alíquota de 1,60 deu, então, de 1,65 deu, então, 14.655,30. Aí eu coloquei aqui, ó, daqui é só um exemplo, tá? Digamos que ela tinha um crédito de 19.000. O PIS a pagar ficou, então, 4.000. COFINS, apliquei a alíquota. Aqui a alíquota de COFINS, gente, 7,5. Apliquei a alíquota de 7,5. Deu em cima do faturamento, tá, gente? Deu 67.513,20. Menos um crédito, digamos que tinha um crédito lá de COFINS. O COFINS a pagar ficou 20.000. O INSS, mesmo esquema. O valor dos salários, aplica então 20% de INSS, 2% de terceiros, desculpa, de seguros e 5,80 de terceiros, que no caso somando tudo dá 27,80. Eu aplicando o valor da folha vezes 27,80, eu vou ter então 9.062,80, que é o mesmo do lucro presumido, não mudou nada aqui. Prolabore, pega os 10.000 vezes 20%, que é o INSS da empresa, né, para o Prolabore, dá 2.000. O ICMS normal, mesma coisa. O valor do faturamento vezes 17%, tem o valor do ICMS a pagar. Menos o crédito, sobra então 100.640. Somando todos os tributos, nessa modalidade, ele vai pagar 163.671,86, ou seja, vou pagar de percentual de tributos 14,20%. Como eu sei esse cálculo, eu vou ter que pegar o valor dos tributos, ou seja, eu somo todos os tributos que ele vai pagar, 671,86, dividido pelo faturamento, para me encontrar então o valor do percentual vezes 100, do percentual a pagar. Então, se vocês olharem aqui, ó, no lucro real ele está pagando 14,20% de tributos. Lá no lucro presumido, ele estava pagando 16%. Então, olhando isoladamente entre lucro presumido e lucro real, digamos que essa empresa fosse impedida de entrar no Simples, a modalidade aqui é melhor para ela pagar os tributos seria o lucro real, que ela estaria pagando 14,20%. Entendeu? Então, aqui você primeiro faz a DRE no lucro real, encontra o lucro verdadeiro da empresa, para então aplicar a alíquota de RPJ e CSLL. PIS e COFINS no lucro real é cumulativo, ou seja, você pode acreditar das entradas dos PIS e COFINS. E o ICMS é a mesma coisa do lucro presumido com lucro real, o Prolabore também, o ISS dos salários também, e o ISS também, se caso tivesse, tá bom? Então, seguindo, esse daqui é o exemplo do lucro real. Agora vamos para o Simples Nacional. O Simples Nacional, a gente tem que seguir uma tabela, que são chamados de anexos. Esses anexos é de acordo com a atividade. No nosso caso, aqui no nosso exemplo,
O anexo 1 representa a atividade do comércio. Então, aqui vai estar as alíquotas do comércio. Tá? O cálculo para você encontrar o valor do imposto, ou seja, a alíquota do imposto é isso aqui, ó, receita bruta vezes a alíquota que está aqui, menos o que está pedindo para deduzir, dividido pela receita bruta de novo dos 12 meses, tá bom? Esse é a fórmula para você encontrar a alíquota. Encontrei a alíquota, em cima da alíquota eu aplico o valor do faturamento. E aí eu vou achar então o imposto a pagar. Agora vamos lá, deixa eu trazer um adendo aqui para vocês em relação ao Simples Nacional. O Simples Nacional, se você optar pelo Simples Nacional, independente da sua folha de pagamento, você não recolhe aqueles 20% e nem aqueles 5% de terceiros e nem aqueles 2% de seguros. Porque você está numa modalidade chamada Simples Nacional, que é uma modalidade simplificada de recolhimento de tributos. Dentro desse recolhimento, você vai estar pagando PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, contribuição patronal, vai estar pagando tudo, tá bom? O ICMS também vai estar embutido, então nessa modalidade você não recolhe o ICMS 17%, você não recolhe o ISS 5%, você não recolhe o IRPJ 15%, você não recolhe o CSLL 9%, você não recolhe o ISS 20%, você não recolhe esses tributos. Porque quando você opta pelo Simples Nacional, você está optando por um modo simplificado de recolhimento de tributos. Claro que nem todas as empresas podem optar pelo Simples Nacional. Então, quando você fizer um planejamento tributário, antes consulte se essa empresa pode optar pelo Simples para você não fazer o planejamento tributário, incluindo a opção de Simples, sem a empresa poder optar, tá bom? Se ela puder optar, você então inicia o planejamento tributário relacionado ao Simples Nacional. Vamos fazer aqui na fórmula, trazendo aqui para vocês o cálculo, pegando esse faturamento. Então, vamos lá. 1.152.000, nós vamos pegar aqui no anexo, que é do comércio, aqui ó, comércio. Nós vamos encontrar onde é que ela está aqui. Se nós observarmos, ela vai estar aqui na quinta faixa. Aqui na quinta faixa, está de 1.800.000. Não, gente, minto. Ela está na quarta faixa, de 720.000 a 1.800.000. Então, a alíquota que nós vamos aplicar aqui é 10,70. Só que essa alíquota, gente, ela não é a alíquota que vai ser para calcular o imposto. Ela é para você encontrar a alíquota que vai calcular o imposto. Calma que eu vou explicar para vocês essa confusãozinha aqui. Vamos lá. Eu pego o meu faturamento, que é 1.152.000, e eu aplico então a alíquota que está ali no anexo 1, vezes 10,70%. Encontrei então 123.264. Eu pego esse 123.264 e diminuo pelo valor a deduzir que está aqui. Então, 123.264 menos 22.500, eu vou ter então o valor de 103.764. Então, esse valor aqui eu vou dividir pelo faturamento total novamente, igual está informando aqui a nossa fórmula. Divido pelo faturamento. 1.152.000, que é o valor do meu faturamento. Encontrei essa fórmula. Então, o caso vai ser feito direto pelo aplicativo mesmo? Aí, se vocês observarem, né, depois nós fizemos então o cálculo, pegando o valor do faturamento, vezes 10,70 enquanto aqui, menos 22.500, dividido pelo faturamento novamente. Encontramos então o percentual, deixa eu colocar aqui vezes 100 para vocês perceberem, vezes 100. Encontramos então o percentual, que é 8,75, né? Arredondei aqui porque depois de 6, né, já considera-se então 5. Aí, essa alíquota aqui, então, que é a alíquota que vai ser apurada por tributo. Aí eu pego o valor do faturamento, igual está aqui, ó, 1.152.000 vezes 8,75%, o valor do imposto, nesse caso aqui, é 100.800, tá bom? Então, nesse caso aqui, se eu pegar 100.800, é 8,75%, né? Então, nessa modalidade aqui, se a empresa puder participar do Simples Nacional, se ela puder ser Simples Nacional, a alíquota dela aqui é 8,75%. Olhando os outros, que no caso o lucro real é 14,20% e lucro presumido é 16,25%, a melhor modalidade aqui
é o Simples Nacional, se essa atividade puder participar. No caso de comércio, ela pode ser do Simples Nacional. Então, eu, quanto planejador, quanto tributarista, indico para essa empresa, no ano de 2021, ingressar no Simples Nacional, de acordo com esse faturamento, né? Se ela também faturar isso, que ela vai pagar menos tributos do que o lucro real e o lucro presumido, né? Então, digamos, se a empresa não fizer esse planejamento, ela pode, digamos, optar pelo lucro presumido e pagar maior tributos, né, como do lucro real, sendo que nessa situação, nesse exemplo que eu dei para vocês, o lucro, o Simples Nacional é a melhor opção para ela. A outra aqui para vocês os cenários. No lucro presumido, ela é 16,25, no lucro real, 14,20 e no Simples Nacional, 8,75. Então, vocês, tributaristas, vão dizer para essa empresa que a melhor opção, neste caso aqui, é o Simples Nacional. Então, conto com vocês. Logo após esse vídeo, vamos estar fazendo essa atividade igual essa, tá bom? Só vamos mudar os valores, né? Mas nós vamos fazer essa atividade. Quem tiver dúvida, pergunte para o professor, pergunte para o seu grupo e vamos para frente, tá? Um abraço a todos e uma boa aula e fiquem com Deus.